Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Constelar. Hoje estamos aqui novamente com a Vivian. Olá, gente, boa noite, sou a Vivian. E a gente vai começar um bate-papo muito bacana, assim, sobre mente, sobre saúde na mente, sobre saúde no corpo, que ajudam a gente a prosperar. E aqui tá a Meire. Boa noite, sou Meirelle Freitas aqui no Pode Constelar, gente. Hoje nós temos um convidado especial, que é o André Dintoff, e ele vai falar sobre corpo, mente. Olha aqui, gente, saúde, que é o que todos nós precisamos, né, de saúde. Então, eu passo aqui para você se apresentar. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é André Dintoff. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mas é nosso. Poder contar um pouquinho da minha história, poder contribuir aí para que as pessoas busquem saúde. Uau. Que é isso que a gente sempre busca, né? Nossa objetividade maior é essa. Saúde é o Isso que mesmo. interessa, O né, resto André? não tem pressa. Exatamente. E pra gente falar da importância, né, do que você faz hoje, que é a questão do exercício físico, a alimentação saudável, com a nossa mentalidade, né? Como isso linka, é muito importante. E o André, ele tem uma história muito legal, que começou há muito tempo atrás, né? Se você quiser contar um pouquinho da sua história aí pra gente. Vou tentar resumir essa história, porque ela começa bem lá de trás, para poder chegar onde eu estou hoje. Sim. Que você definiu que hora que você ia ser professor, definiu isso agora, amanhã, não. Você já nasceu na rede social cuidando de um monte de gente linda? Não. Acordou? Nasceu assim, Acordou saudável. assim, já, Para nossa. vocês terem ideia, a rede social ela surgiu só depois da pandemia. É verdade. Eu não né? tinha Deu ideia mais- o que era rede social. Verdade, Então, é. depois da pandemia, que deu aquele boom todo, que eu fui conhecer o que era rede social. Eu tinha o Instagram só para mostrar onde eu estava, tirar foto para os amigos, né? Rede social para mim era isso, eu não sabia qual era o poder da dimensão que era as redes sociais. Eu fui descobrir depois mesmo do Covid, né? Aí depois que você descobriu, não tem mais horário, né? Acabou. Presencial. Bom, eu sou de Itu, não sei se todo mundo já sabe, né? Algumas pessoas que já me acompanham nas redes sociais, eu sou de Itu, nasci lá em Itu. E desde novinho eu sempre gostei muito de desporto, de praticar esporte, né? Naquela época não tinha academia. Então a gente gostava de jogar bola na rua, brincar de pega-pega, esconde-esconde. Mas aos 10 para 11 anos eu comecei a jogar futebol muito sério. E começou a despertar interesse em algumas pessoas, né? Eu comecei muito cedo, em alguns times de bairro mesmo, falaram, olha, foram em casa pedir para minha mãe, posso levar seu filho para jogar bola aqui e ali, então minha mãe me liberou, e eu comecei com o futebol. E passou um tempo de eu jogando futebol, entre alguns times, fui jogando, só que na metade do caminho, quando vai funilando, né? A gente vai amadurecendo naquela idade de 11 para 12, e aí a gente entra naquela idade crucial de 14 para 15, onde os atletas realmente têm um direcionamento mais para o profissional. Me faltava uma coisa, que eu não sabia o que era, porque eu não tinha disciplina. E aí eu falava para mim assim, cara, por que você não consegue manter a mesma performance de quando você jogava com 11, 12, 13 anos? Então quando eu comecei a pegar um nível mais avançado dentro do desporto, onde ele vai ficando sério, dos 15 para os 16 anos, onde acontece o maior número de profissionalizações de atletas, me faltava algo, e eu não sabia qual. Eu comecei a reparar que eu me cansava mais rápido, eu não conseguia ter uma recuperação mais rápido, e eu não entendia que era a alimentação. Uau. E aí demorou para eu aprender isso, eu achava que isso era uma incapacidade técnica. Com o passar do tempo, é óbvio que não deu certo, tive algumas recusas e eu fui seguir meu caminho, né? Aí passou um tempo, fui para o exército, joguei futebol até os 17, 18 anos, fui para o quartel e novamente no quartel, todo mundo que entra, né, que é conscrito no exército, passa por uma triagem e essa triagem as pessoas fazem um monte de teste com a gente, de aptidão físico, e ali o pessoal já começa a separar os que já têm um biotipo, aptidão. O pessoal fala, opa, deixa isso aqui de lado, vamos avaliar ele.
E eu fui avaliado em alguns aspectos. Então eu passei na prova de 400 metros, de 100 metros. O pessoal falou que você tem um perfil de atleta, cara. Só que até passei na equipe de atletismo, mas o que encantou mesmo o pessoal foi o futebol. Quando eu fiz o teste de futebol, aí o sargento foi lá pro cabo que tomava conta do atletismo, e aí ele falou, eu quero um menino no time de futebol. Ou seja, eu tive que sair do atletismo e me direcionar somente para a parte da competição de futebol. Passamos a... Se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Mas a gente tá achando interessante. Pessoal. Eu tô achando interessante você falar. Então você vem desde já de pequeno ali, Nessa nessa linha. E a sua mãe liberou fácil, você assim? Fácil? Eu venho de uma família muito humilde. Então, na verdade, o esporte me tirou de tudo que é errado. Uau. Nossa, arrepiei. Então, minha mãe não tinha muita opção, porque ela trabalhava em 2 empregos, né? E aí o esporte, na verdade, me resgatou. Foi o que me tirou da rua. Uau. Isso é importante. Por isso que eu falo que, né, abertamente ao público que está nos ouvindo, que o esporte, ele cuida de você. Mesmo você não entendendo, ele vai transformar a sua vida. Ou você vai virar um atleta de alto nível, de alto rendimento, mas se você não conseguir, eu tenho certeza que você vai ser um grande cidadão. Uau, que lindo. Então o esporte, ele traz isso para a tua vida. E para mim, eu só tenho a agradecer ao esporte. Quando eu fui para o quartel, nós fizemos um campeonato interno dentro do quartel e nós fomos disputar as Olimpíadas do Exército em Campinas, que é na ITPSEX, que é a formação dos oficiais. Então a gente fica lá, é como se fossem as Olimpíadas do Exército mesmo, todos os quartéis vão para lá, é muito legal. E ali foi o direcional para mim mesmo, porque até então eu não tinha uma objetividade na minha vida, eu não dei certo como jogador, mas o Exército me trouxe essa disciplina. Por que eu falo isso? Que o Exército transformou a minha vida e a gente vai chegar até o momento da onde eu cheguei, que eu estou agora. Porque eu não tinha ideia o que era disciplina. Eu sabia, eu fazia aquilo por amor, mas eu não fazia por disciplina. Mas era amor. Era amor. E aí no quartel, pessoal que não sabe, tá? Que não teve oportunidade de servir o Exército, eu vou te falar o que é o TFM. O Exército tem uma hierarquia lá dentro, uma disciplina, o Exército é fantástico. Todos os dias os militares são obrigados a fazer exercício físico. Não é opcional. Então o treinamento físico militar, ele é todos os dias no mesmo horário, com a mesma roupa e os mesmos exercícios. Nossa. E aí eu não entendi aquilo. Então a gente tinha horário para fazer o exercício físico e horário para comer. Aí eu fui entender por que eu não dei certo lá atrás. Eu tive um engajamento bem legal com alguns superiores na época, né, sargentos e tenentes que estudavam muito mais naquela época do que hoje. E eles já direcionavam, olha, acabou o exercício, come isso, faz a reposição disso, vamos para a cantina, vamos para o refeitório. A alimentação era correta lá? Exato, é super correta dentro do quartel. Né? O atleta dentro do quartel, ele tem uma diferenciação muito grande. Então, ali começou a virar a chave. Eu falei, cara, olha a importância da alimentação. Mas, enfim, quando eu estava no meio do Exército, né, do meu princípio básico, onde eu estava já tinha pegado boina preta, então eu já tinha passado por todos os testes dentro do quartel, um capitão foi que me direcionou para a área que eu trabalho hoje. Foi o capitão Alves Santana, se ele estiver ouvindo aí, um grande abraço, capitão. Ele que foi o grande mentor da minha vida, porque ele me chamou dentro de uma sala, na sala dele. Eu até achei que eu ia estar punido aquele dia lá, porque ele mandou o sargento me chamar, vai lá e chama o 09. Daí eu falei, o que eu fiz, cara? Tô frito. Então a gente já chega achando que aconteceu alguma coisa. Eu cheguei lá, permissão, capitão, sentei. Ele falou que ia conversar com você, mas é um papo mais de pai para filho. Porque o quartel, voltando ao assunto, né, o esporte ele te transforma, mas o direcionamento na sua vida, eu acho que existem homens e mulheres que vão passar pela sua vida que realmente, com uma palavra, o cara vai direcionar você. Mentores, né? Então eu acho que antigamente, né, na parte medieval, lá, os reis já tinham conselheiros. O cara era rei, mas ele tinha conselheiros. Então toda pessoa deve de ter um conselheiro ou um mentor. Sim. E ele foi muito importante naquele momento na minha vida, porque eu tinha apenas 19 anos. E numa conversa, ele me perguntou, o que você vai fazer quando você sair do Exército?
E eu não tinha noção, 19 anos, eu falei, eu não sei, capitão, o que eu vou fazer da minha vida. Ele falou, você nasceu para transformar vidas. Uau. Aí ele falou, você precisa fazer educação física. Eu estou te dando uma opinião. Eu acho que você vai muito bem nessa área, você gosta do que você faz, você transmite isso, você é dedicado, você é disciplinado. Eu não tenho nada a acrescentar aqui na sua ficha que você passou pelo Exército. Só ressaltando, pensa no que eu te falei quando você sair daqui e vai para cima. Aquilo entrou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, saí do Exército. Primeira academia que eu saí do quartel e vi, eu entrei dentro. E eu lembro até hoje que eu comecei a treinar depois de uma semana, eu fiz amizade com o dono, cheguei pro dono e falei assim, não tinha noção nenhuma de academia. Cheguei para ele e falei, eu queria dar aula na sua academia. Acredite se quiser. Olha a importância. Né? Mas ele acreditou na palavra que ele recebeu. Exato. Então eu acho que está tudo programado, assim, né? Quando você acredita naquilo, eu acho que não tem jeito, está escrito, vai acontecer. E aí o dono da academia me olhou e falou, você está falando sério? Você tem curso, formação? Naquela época não tinha o CREF, né? Que hoje tem que ter o Conselho Regional de Educação Física. Naquela época não tinha. Então eu falei, eu vou dar aula na academia do cara, eu sei treinar, achava que sabia treinar. Quero dar aula na sua academia. E o cara falou, tu é maluco, cara. Como é que eu vou deixar você dar aula aqui na minha academia se você não tem formação? Inclusive o dono da academia naquela época era o Alexandre, hoje ele mora em Florianópolis. Alexandre, um grande abraço para você. E passou 2 semanas, eu todos os dias, no mesmo horário, eu estava na academia treinando. E esse cara, todo dia, ele me via lá, ele ia falar comigo. Todos os dias. Um dia ele chegou pra mim, ele foi mais maluco do que eu. Eu achava que eu era maluco, mas eu achei alguém mais maluco do que eu. Ele acreditou. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, sério aquele papo que você falou de dar aula na minha academia? Eu falei, é seríssimo, quero vir dar aula pra você. Daí ele falou, mas eu não posso te pagar muito. Eu falei, quanto você acertar comigo, tá acertado, eu não quero nem saber quanto você vai me pagar. O valor, né? Os primeiros começos. E aí ele falou, sério mesmo? Eu falei que sério, eu quero ficar aqui trabalhando, não importa o quanto eu vou receber. Ou seja, praticamente eu fui para trabalhar de graça pro cara. Para ele foi ótimo, porque né, entrei como estagiário, realmente. E o cara, você começa amanhã. E aí eu comecei a trabalhar. Então, acreditem se quiser, eu só fiquei 6 meses trabalhando nessa academia. Isso foi meados de 2001, 2002. E em 6 meses dessa academia, o mais importante agora que ocorreu na minha vida foi a presença novamente de mais uma pessoa importante na minha vida, que se chama assim Robert Drysdale, mora em Las Vegas. Com certeza ele vai estar ouvindo o que eu estou falando. Queria mandar um beijo para você, irmão. Esse cara, ele na época tinha minha idade, eu tenho 41 anos. Na época nós tínhamos 20 anos, acabado de sair do exército, 19 para 20. E ele já era campeão sul-americano de jiu-jitsu. Foi quando ele começou a treinar na academia e eu dava aula para ele, mesmo sem saber que ele era um atleta de ponta, dando aula para ele. E ele acabou treinando comigo durante 6 meses e ele falou, André, se eu montar uma academia, você vir dar aula para mim? Uau! E mesmo sem formação. Então, para você ver o poder da disciplina, né? Aí eu falei, cara, qual que é a sua intenção? Ele falou, quero montar uma academia de jiu-jitsu e musculação, você fica responsável pela parte da musculação e eu fico responsável pela parte do jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu que eu der aula para você, eu não te cobro, eu te ensino a lutar jiu-jitsu e você fica direcionado com os alunos da academia. Falei, bingo, entrou com quanto? Ele, com nada. Falei, bora, vamos para esse processo, tamo junto. Aconteceu. Agradeci o Alexandre, né, somos amigos até hoje. Ele entendeu o momento, ele falou, André, você tem que ir, é o Robert, eu conheço ele e tal. Montamos a academia foi um sucesso, em Itu. Né? E eu fiquei, acho que uns 3 anos trabalhando nessa academia. Aí, e o mais engraçado, que eu não contei, o Robert, no primeiro pagamento da academia, quando ele montou, nós fechamos um valor que era muito maior que o Alexandre me pagava. Prestem atenção no que ele fez. A atitude dele foi o que me motivou ainda mais a prosperar, buscar conhecimento, né? Ele, no primeiro pagamento, ele colocou no envelope e eu não estudava. Quando ele foi me entregar o primeiro pagamento, eu falei, nossa, primeiro pagamento, eu vou ganhar mais. Vou ganhar mais. Né? Aquela coisa, nossa, que oportunidade boa. Ele segurou o pagamento e falou, Andrezão, seu pagamento está aqui, ó. O pagamento está aqui na gaveta, vou deixar aqui e eu já fiz a sua inscrição da faculdade para você fazer o vestibular de educação física. Está aqui. Vai lá, passa na prova e volta aqui e busca seu pagamento. Nossa. Falei, ô louco, irmão, sério mesmo, você fez isso? Então, a gente fica com raiva no começo, mas depois a gente começa a entender por que o cara fez aquilo. Sim.
E aí a mesma coisa eu ouvi dele, ele falou, olha, eu acredito muito em você, acredito no seu potencial, por isso que eu te trouxe para trabalhar comigo, mesmo sabendo que você não tem formação, porque eu sei que você já deu certo. Então vai lá, faz o vestibular, você vai passar no vestibular, volta aqui e pega o seu pagamento comigo. Dito e feito, fui, fiz o vestibular, passei. E aí voltei lá, muito contente, falei, quero pagamento! Passou no vestibular? Passei no vestibular. Aí comecei a estudar educação física, estagiando, né? Bem dizer, trabalhando, estagiando com ele e fazendo educação física. E na faculdade de educação física, mais uma porta se abriu. Nossa, mais uma porta se abriu. Eu pagava a faculdade, ó, não minto não, tá? Não minto. Eu ganhava R$700, né? No curso de educação física naquele tempo. Em 2002, 2003, foi isso que aconteceu. Eu trabalhei um tempo ainda com eles sem ter formação, né? Mas aí, quando eu estava na educação física, eu comecei a dar aula, que também preciso agradecer, que é o Henrique Balbina, que foi o cara que me ajudou muito com a mãe dele lá atrás. A mãe dele foi candidata a vereadora na cidade, e ele me perguntou, você poderia ajudar minha mãe? Eu falei, claro que eu posso ajudar sua mãe, né? Então, época de eleição, a gente sempre acaba se ajudando. Estratégico. Foi uma oportunidade, é a única oportunidade que eu tinha. Eu falei, olha, se eu consigo com uns votinhos para sua mãe, uns 50 votos, ela me dá 50% de bolsa na faculdade? Porque até então eu ia para a faculdade de bicicleta. Eu amarrava minha bicicleta no poste. Eu não tinha veículo, né? E ele falou, Andrezão, vou falar com a minha mãe. Ele foi, voltou, ok, ela combinou. Quando ele voltou, ele falou, minha mãe topou, André, 50 votos para ela aí, 50% de bolsa na faculdade. Eu falei, então volta lá e fala para ela que se eu arrumar assim, eu quero bolsa integral. Tem que saber negociar. Tem que saber negociar. Precisa saber negociar. Persuasão. Exatamente. O tio dele é negociador, né, para corporal. Exatamente, né? E aí ele voltou lá, ele falou, pô, cara, tá bom. Ele falou, ó, ele voltou e falou, minha mãe, ela topou, só que ela quer os 100 nomes com o título de eleitor. Eu falei, fechado. As pessoas acabaram votando nela por mim. Pô, todo mundo falava, olha, eu vou votar nela, mas pra te ajudar. Então eu não tive vergonha naquele momento. Eu falei, cara, me ajuda, eu preciso de bolsa e tal. Gente, ela ganhou a eleição e eu não paguei mais a faculdade. Foi quando eu consegui comprar meu primeiro carrinho, era um Golzinho branco, 1990, que eu amava de paixão, eita, rodinha orbital, lembro até hoje. Foi o primeiro carro que eu comprei, né, com a bolsa da faculdade. Na faculdade eu recebi um outro convite, onde abriu mais uma porta, que foi uma oportunidade para trabalhar. Gente, eu virei bolsista e eu lembro que eu não podia tirar menos do que 7 nas provas. Então eu estudava muito. Adorava a fisiologia do exercício, adorava anatomia, tinha que estudar muita biologia, tinha que estudar muito cinesiologia, ou seja, eu tive que estudar praticamente igual médico. Eu tive que aprender todos os músculos do corpo, eu tive que aprender a parte de neuro, eu tive que aprender toda a parte da fisiologia, como é que funciona a contração muscular, assim que sai a contração, retículo sarcoplasmático, e faz isso e faz aquilo, até PCP e tal, tudo bem. Estudamos. A peça da disciplina você já pegou lá no exército, né? Exato, tinha que estudar, não tem jeito. Cara, não tem pra onde correr. É a única oportunidade que você vai ter. Tem pessoas que trabalham com plano A e plano B. Eu não gosto de trabalhar com plano A e plano B, você tem que trabalhar com A. Não pode dar errado. O plano B é voltar pro A, né? O plano B é voltar pro voltar A, pro cara, A. e faça bem feito. Então, se você não quer ter trabalho, você precisa se dedicar àquilo. Tem gente que fala, não, parto pro plano B. Você já foi mal direcionado pro plano B, cara, sabendo que o errado ia dar errado. Você o A ia dar errado. já entendeu? vai esperando, né, que o A vai Exato, dar errado, se você exato. tem um plano B. Né? Agora, quando você tem um direcional, você fala, cara, não posso errar. Eu não tenho mais idade para errar. É a única oportunidade que eu tenho. A locomotiva ela só passa uma vez na sua frente. Ela não dá ré. Então pega essa oportunidade e vai. Né? Então ore, peça a Deus, porque é Ele que vai dar o seu direcionamento. Então, aquele momento que você tiver de encontro com... Não sei a forma que você encontra para falar com Ele, mas se você tiver uma aptidão de momento único, seu, exclusivo, íntimo com Deus... Peça para ele direcionar, ele vai direcionar. Ele vai saber te apontar e falar, cara, faz isso. E você responder, né? E aí... Tipo, fogo. E aí eu fui apresentar um trabalho na faculdade, eu fui muito bem no trabalho, era um simpósio, e um cara, Caio de Cabriúva também, aí ele me convidou para trabalhar em um spa, que era um dos 10 maiores spas do Brasil, que é onde começou a ter o engajamento para personal.
aonde começou a abrir a vitrine para trabalhar com pessoas de maior poder aquisitivo. Até então eu tinha trabalhado só em academia de bairro. Começou muito pequeno mesmo, não desmerecendo as academias de bairro. Pelo contrário, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Onde você foi pegando habilidade, mas aonde né? eu fui aprendendo prática. E desenvolvendo, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar no spa, aos finais de semana e feriado. Que os professores que são mais experientes, eles não querem trabalhar de final de semana e feriado. E ele me perguntou, você tem essa disponibilidade? Eu falei, cara, agora. Então foi ali que eu comecei a fazer vitrine. Eu morava em Itu, trabalhava em Cabriúva, e eu comecei a dar muita aula no spa. Foi quando eu peguei muito cliente em São Paulo. Então, o mais interessante está para vir agora. Eu comecei, todo mundo que ia para o spa no final de semana em Cabriúva, queria aula comigo de personal, porque já havia algo diferenciado nesse sentido de postura, conhecimento. Então as pessoas querem resultado. Não importa o preço, as pessoas querem resultado. E quando você pode oferecer transformação na vida das pessoas de uma forma simples e rápida, as pessoas estão dispostas a pagar o que você merece pelo seu trabalho. Sim. E aí as pessoas, eu quero aula. Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Cara, eu não consigo ir para São Paulo. Porque eu moro em Itu. Eu tenho um deslocamento de 90 quilômetros, cara. O que eu faço? Aí, novamente, usar na cabeça. Eu comecei a agendar todas as pessoas que queriam aula. Me dá seu telefone. Quer aula? Me dá seu telefone. Posso te ligar? Quando eu tive 12 pessoas na lista, aí eu falei, agora é a hora de tentar. Por que não? Eu comecei a ligar para essas pessoas e falar, você quer aula? Quero. Tá, olha, tal dia eu estou indo para São Paulo, vou começar a atender 2 vezes na semana. Então eu vou começar logo cedo com você às 6 e fico em São Paulo. Mas o mais interessante é que eu ia com uma bolacha passar tempo na bolsa. Nossa. Por quê? Porque eu ia para o Ibirapuera, então a aula comia solta. Aí eu comecei a fazer um pouquinho de grana. Eu falei, cara, isso daí é rentável, é bacana. Só que eu não conseguia ir todos os dias. Eu saía às 4h30 da manhã na moto, para chegar em São Paulo e começar a dar aula às 6. E não ter fim para acabar. Eu lembro de uma coisa muito interessante, pessoal, que quando eu comecei a dar aula para algumas pessoas, tipo no Itaim Bibi, no Jardim Europa, em São Paulo, tinha um cara que sabia que eu fazia isso, né? O nome dele é Fernando. Uma época ele trabalhou com a rede Ticketmaster, esses ingressos que apresentam nos estádios e tal, eu dei aula para ele. E ele fazia questão que eu tomasse café com ele toda vez que eu ia dar aula. E eu não queria, não, vamos comigo e tal, porque ele sabia que era a única refeição que eu fazia. Nossa, olha que lindo. Os amigos de Deus. E aí, cuidando da gente. E aí aquela coisa assim, né? Eu posso dizer que eu escutei muita coisa bacana das pessoas que eu dei aula. Eu acho que todas as pessoas que entrou na minha vida de alguma forma para trabalhar individualizado comigo, né, a parte do personal, são pessoas que me acrescentaram muito na vida. Porque eu acho que uma coisa que você não pode ter vergonha é de batalhar e conquistar o seu espaço. Sim. Honestamente mesmo, olha, eu quero trabalhar contigo, eu quero aprender, o cara tá vendo a sua vontade. Às vezes o cara te contrata pela tua força de vontade, ele não quer contratar o cara mais top aqui da região, porque não apresenta nada pra ele, não agrega em nada. Às vezes ele vê um cara batalhando, ele fala, cara, eu vou dar uma força pra esse cara, eu vou ajudar esse cara. Porque o cara merece, ele tá ali todo dia batalhando, ele olha pra aquele cara e ele fala, eu lembro de alguém lá atrás, esse cara é parecido comigo. E você não ficou com mimimi, né, você foi pra cima mesmo? Não, fui. Ganhando pouco no começo? Não, cobrava R$50 hora a aula, tava feliz da vida, sentava com o cara, com o filho, com a esposa, tomava café da manhã. Comia bolacha passatempo. Exatamente, né? Tranquilo, porque eu sabia que era uma fase. Exato. Quando eu arrumei 20 pessoas, eu falei pra minha mãe, tô indo embora pra São Paulo. Ela, como? Aí eu falei, não sei qual momento, mas eu vou mudar pra São Paulo. Pô, mas você vai morar onde, tal. Uma garota do spa que eu dava aula pra ela me convidou. Ela falou, eu moro em Moema, quer alugar um quarto? Eu te alugo, R$500 o quarto. Eu falei, você tá brincando comigo? Nossa, lembra até hoje, Rua Pintacilgo em Moema. Ali começou também a mudar a minha vida. Porque eu fui, aluguei esse quarto, então a Dani trabalhava. Ibirapuera, né? Dani, o nome dela, uma japonesa. E aí, na época, ela trabalhava com TI, praticamente ela ficava o dia todo no escritório, e eu dando aula o dia todo. A gente malemar se via no final de semana. Não. Então, São Paulo, pra mim, foi uma cidade dormitório durante um bom tempo. Eu morei em Moema, que era do lado de Ibirapuera. Nossa, eu amava, porque eu tava 15 minutos ali, 10 minutos do Ibirapuera, e ali as coisas começaram a funcionar.
Vocês querem fazer Tudo alguma foi pergunta? Tudo foi se encaixando. Nossa, e eu tava só reparando assim no quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça. Gente, é tudo se encaixando. E outra Mas- coisa que eu vi ali é que você também não recusou as oportunidades, né? Elas foram aparecendo. Tudo no você- seu tempo. E Porque você foi... eu fui aproveitando as oportunidades, mas sim aquela coisa de acelerar o processo. Eu sabia que por um momento iria acontecer, mas eu fui trabalhando Respeitou a todos os fase, dias, né? respeitei o momento, porque não foi rápido. Sim. De alguém chegar e te oferecer, olha, quer vir trabalhar no spa comigo? Fui pro spa. Fui lá para cobrir professor. De cobrir professor, virou vitrine. De virar vitrine, virou personal. De virar personal, mudei de cidade. Então foi um processo longo, não foi tão rápido assim. Não foi um start. Conselho que eu dou até para molecada que está começando agora, porque muitos meninos querem fazer. O que eu escuto muito, que me deixa muito chateado mesmo, sabe, de alguns professores que são mais jovens, né? Eu tenho 41 anos e eu posso falar para a molecada que está se formando agora. Muitos falam assim: me arrependo de ter feito educação física. Me arrependo, essa profissão não é de nada, essa profissão, pô, cara, se arrependimento matasse. Amigão, deixa eu falar uma coisa, a faculdade não tem nada a ver com a tua frustração. Verdade. Sabe, você precisa começar a usar a tua cabeça de alguma forma para você sair do bolo, fazer o teu nome e conquistar o teu espaço. Porque eu acho que isso vale para toda profissão. Se o cara pensar isso na medicina, eu quero ser só clínico geral, ele vai morrer clínico geral. Se o cara pensar isso como engenheiro, ele vai trabalhar de engenheiro para qualquer pessoa, qualquer empresa. Às vezes vai ter que colocar o coturno no pé e lá no chão de fábrica, a mesma coisa. E André, eu vejo assim que você sempre foi semeando para a próxima fase, né? Tipo, semeia aqui, tá quase de graça, aí vai para a próxima fase, aí cresceu, semeou ali, do seu esforço, deu o seu melhor. Mas aí é que entra mais ou menos o tema que a gente está falando hoje, né? Vamos pegar aquela palavra ali, mente, né? O poder que você tem de estar ali instalando dentro da sua cabeça, através do exercício físico, poder da disciplina, aquela disciplina, fazer virar um hábito. Qual foi seu maior momento, assim, que você esteve triste, assim, que você teve algum momento triste de pensar vários. assim, quero jogar... Vários. Vou aguentar Como que isso. você reagiu? Como que foi esse processo? Olha, eu tive que fazer uma escolha lá atrás, logo quando eu comecei a namorar, noivar, e a minha noiva, hoje a minha esposa é a Marjorie, que você conhece. Maravilhosa. Ela não aceitava muito a minha profissão. Entendi. Porque, como lá atrás, a nossa agenda sempre foi muito... 20 anos fazendo isso, desde os 20 anos. Então, tenho 20 anos aí, né? Logo quando eu conheci ela dando aula. A mãe dela, eu dei aula para a mãe dela nos apresentou. Então, ela me conheceu dando aula. E aí, quando nós estávamos para casar, ela tentou que eu saísse da área. Ela falou, não quero que você continue nessa área, porque o seu público maior, 80% do seu público é feminino. Então, isso incomodava muito ela. Hoje eu tenho 41 anos, mas imagine um professor novo de 25, 26, 27 anos, trabalhando com o público feminino, que é um público de poder aquisitivo alvo. Eu tive várias oportunidades lá atrás de não estar com ela também. É óbvio que tem que existir o respeito na nossa profissão, porque é uma profissão que te dá visibilidade, né? Então você tem que ser muito responsável naquilo que você está fazendo. Certo. A nossa profissão é uma profissão de contato, a nossa profissão é uma profissão onde você vai ter momentos que você vai ter que ser psicólogo da pessoa, entender a vida da pessoa, estudar o perfil da pessoa, e você acaba fazendo uma amizade muito grande com a pessoa. Então, gerou muito incômodo nela. Porque, às vezes, eu recebia... Ô, Drazão, tá fazendo o quê? Vamos ali, não sei aonde, tal. E pra mulher, quando é amigo homem, tudo bem. Mas quando você tem amigas, aí pra mulher que tá contigo, é um pouco complicado. E eu entendo. Sim. E eu entendo. E eu até... Olha que incrível. Eu falei, tá bom. Vou fazer engenharia. Lascou. Tá bom, vou fazer a vontade dela. Mas é até engraçado eu contar isso, porque eu falei, beleza, vou fazer engenharia. Então, na época ela trabalhava numa empresa, e ela falou, André, eu te arrumei um estágio lá na empresa como engenheiro e tal. Engenheiro não, inspetor da qualidade na época, para virar engenheiro. Eu comecei a estudar engenharia. Falei, vou estudar engenharia de produção então, é isso aí, vou andar agora bonitinho, tudo. Né? Social, sapato, enfim, não tem nada a ver comigo.
Eu tava aqui pensando, Olha pra mim, imaginar o André tatuado, enfim, todo descolado. E aí, eu lembro que, cara, essa foi a melhor, assim. Eu tava tão triste, né? Você me perguntou, pô, teve algum momento? Sim, cara, eu tava muito chateado, assim, porque eu não tava fazendo o que eu gostava e foi pra agradar alguém. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tentar agradar, mesmo que fosse a minha mulher. Eu acho que hoje eu seria um cara frustrado. E aí eu lembro que a primeira prova que eu fui fazer na faculdade de engenharia, no meio da prova de matemática lá, não sei a conta que era. Enfim, eu sei que eu peguei a folha, o professor deu a prova, juro pra vocês. Eu peguei a folha, eu abri a folha. Sabe quando você olha e você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Imaginei. Aí eu olhei pro lado, os caras, os neurônios, tudo, axônio pra cá, pra lá, sinapse. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Olhei pra cá, olhei pra lá. Professor, queria entregar a prova. Ele falou, mas o quê? Eu falei, não, eu tô indo pra ADM, eu vou fechar minha matrícula. Ele falou, todo mundo levantou? Falou, cara, você é maluco? Eu falei, vocês que são malucos. Eu tô indo embora daqui, velho. Foi o dia do O dia da prova. Não, juro por Deus, acredite se quiser. E eu cheguei lá, prova, todo mundo em prova, e eu batendo na DM. Eu queria trancar minha matrícula. Eu falei, oi? Época de prova, eu falei, eu quero trancar a matrícula. Ela falou, mas você quer trancar? Aonde que eu assino pra não voltar mais? Ela falou, mas vamos trancar então. Como que você resolve voltar? Eu falei, não, você não tem ideia. Eu não vou voltar aqui. Cheguei em casa com minha mulher e falei, tô fora. Isso não é pra mim não, filha. Eu falei, eu vou voltar porque eu sou bom. No que eu sou bom, né? E aí eu voltei. Foi o momento mais difícil pra mim, foi isso. Porque eu voltei, aí eu me encontrei. Novamente, eu entrei no trilho de novo. E dali pra cá, a coisa começou a fluir. Porque daí eu tava mais maduro. Ali eu tive certeza que eu nasci pra isso. Né? E aí ela entendeu. Aí você conseguiu se posicionar lá no casamento? Lógico. Aí ela entendeu também isso. Ela falou, pô, ele não tava bem. E eu não respeitei esse momento dele. Eu fiz pra agradar ela naquele momento, mas eu tava sendo... sabe, ela foi muito egoísta da parte dela. Ela soube reconhecer isso também. Acho que precisa tratar. Mas nós éramos muito novos no casamento. Entendi. Então, hoje... Estavam aprendendo. Exato, aprendemos juntos também. Eu fiz para agradar e no exato momento eu não deveria ter feito aquilo, né? Deveria ter conversado realmente com ela, mas tudo se resolveu. Hoje ela sabe que eu nasci para isso, ela sabe que eu trabalho com isso, ela respeita, ela tem a posição dela também. Ela é uma grande secretária executiva com vários anos aí de bagagem também, bem sucedida. Trabalha numa rede muito legal, que é a Boticário, muito grande. Então, cada um respeita o seu momento no trabalho. Eu acho que o casamento é isso. No começo, todo casamento é assim. Tem aquilo ali e tal, mas daqui a pouco vai, sabe, se encaixando e vai os dois amadurecendo. Então, hoje tá bem legal. Ela entende perfeitamente o que eu faço. Foi uma experiência também, né? De você hoje perguntar pro seu cliente... Por que você quer fazer, né, exercício físico? Por que você quer cuidar? Porque às vezes não tem alguém que vem porque alguém falou, um médico ou uma namorada. Nossa, bastante. O que mais tem, né, pegando o engajamento que você acabou de falar, é assim, pessoas que não vêm com um objetivo já definido. Vêm porque alguém pediu para ele fazer. Um exemplo maior são os médicos mesmo, assim, falam, você tem que treinar. Mas não fala o porquê. Fala que o exercício físico é bom. O exercício físico é bom. Bom pra quê? Pra quem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer musculação? Eu tenho que fazer pilates? O que eu tenho que fazer? Então, vamos dizer assim, essa clareza é o ponto principal para você se encontrar dentro do exercício físico. Porque tem muita gente que não sabe trabalhar com disciplina. Todo mundo fala assim, olha... Às vezes está numa conversa informal em casa ou em qualquer outro lugar e fala, você tem que ter... você não treina porque você não tem o hábito de treinar. Pessoal, ninguém vai ter hábito para nada. O hábito, a pessoa não cria o hábito. O hábito, ele vem através de disciplinas. Você não escova o dente todo dia? Você não penteia o cabelo todo dia? Você vem trabalhar, você vem de qualquer jeito? Você se arruma. Né? Então, assim, a disciplina é isso, fazer o que tem que ser feito todos os dias. E aí, quando a pessoa vem para mim, um exemplo, logo lá atrás,
eu já fazia a avaliação física, que é algo que há alguns professores que não fazem, que deveriam fazer, é avaliação física. Aí a gente começa a definir o que você... Eu vou direcionar você, por exemplo, você vai passar com a consulta comigo agora. Eu vou te perguntar, qual que é o seu objetivo? De... Exercício físico. Eu acho que é ganhar músculo. Ganhar músculo. Boa. Você, mais ou menos, subentende que precisa de ganhar músculo. Tá. Aí eu vou dizer pra você, vamos fazer uma avaliação? Vamos. Eu vou te avaliar. Eu vou analisar a sua composição corporal. Eu não posso definir do dia pra noite pra alguém o que ela... Vou determinar o que ela vai fazer. Você tem que passar por um profissional para ele definir para você qual que é a sua capacidade física, como que você está. E aí eu pego a tua composição corporal, olha, esse é seu peso, essa é a sua porcentagem de gordura, seu percentil de gordura está em tanto, você precisa baixar o seu percentil de gordura, sua massa muscular está baixa, o seu metabolismo está baixo, o seu gasto energético total é esse. Aí a gente começa a direcionar. É igual um engenheiro que vai erguer uma ponte, mas ele vai erguer a ponte de que jeito? Ele tem que ter o desenho da ponte, ele tem que saber quanto vai de ferro para fazer ali o mapeamento, tudo certinho. Ou ele entrega, ele fala, ó, o mestre de obra, ergue a ponte assim a Deus dará. Né? Só se for aquele lá que caiu lá, o Neymar, lá, como é o nome dele? Lembra de um cara que fez uma ponte, fez um prédio com água, com areia do mar? Ah, foi no... Lembra? Foi aqui no Brasil, Exato. né? Que aí desmoronou tudo. Desmoronou tudo. Então, assim, eu não posso, na verdade, construir um corpo sem ter a base de tudo. Sim. Então, podemos dizer que um personal trainer, um professor de educação física, um nutricionista que monta um planejamento alimentar, ele não deixa de ser um arquiteto, um engenheiro. Ele vai fazer uma investigação e montar, né? Exatamente, eu tenho que ter esse direcional. Se eu não tivesse direcional, eu não vou conseguir. Eu vou até fazer com que você faça atividade. Agora, em termos de exercício físico, talvez você até faça um exercício, mas você vai ter dificuldade com o seu resultado. Por quê? Porque às vezes você está fazendo exercício por fazer. Sim. André, mas eu quero saúde. Faça então por saúde. Aí entra em outro ponto, estética. De repente você não está contente com o seu bumbum, de repente você não está contente com a sua barriga, você não está contente. Eu vou direcionar você para você atingir o seu resultado, de aumentar, de perder, enfim, é isso. E o resultado que é o mais importante, né? Quando a pessoa não tem, ela desiste, né? De fazer os exercícios físicos, de continuar aquilo. Duas coisas que a pessoa tem que ter em mente. Primeiro, por que você gosta de fazer exercício físico? Porque eu gosto de resultado. Não vem falar pra mim que você gosta de fazer exercício físico porque é gostoso. Mentira. Mentira, Gostoso mentira. depois, né? Aqui tá um cara que tem 20 anos de experiência, é um cara que sabe o que tá falando, tá? É. Você faz exercício físico por causa do resultado, e ponto. Ah, mas eu acho que mulher é mais... Mentira, homem é mais ainda, homem é mais vaidoso. Tem aqueles caras que treinam na academia que ficam erguendo a camisa lá pra ver o abdômen toda hora. Tem os caras que não é metrosexual, é quilômetro sexual. É quilômetro sexual. E aí eu, como professor, eu falo, cara, pra que isso? Entendeu? Tem os caras que é mais vaidoso que mulher, vocês nem sabem, nem imaginam. Então, é o que eu costumo dizer, né? É o resultado. Bingo. Aí não deveria ser, mas a saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Primeiro você adquire saúde, o resultado é consequência. É igual dinheiro. Você não pode focar no dinheiro no trabalho, você foca no que você gosta, desenvolve fazer bem aquilo ali. E o dinheiro é consequência, porque é automático. Você faz o que você ama. As pessoas vão agregar valor no que você faz. E aí vira consequência. E aí, a parte principal, a cerejinha do bolo. Duas perguntas que eu gosto sempre de perguntar para a pessoa, né? Olha, o médico mandou? A senhora vai treinar comigo? Mandou. Legal. Aí eu falo para ela o seguinte: exercício físico é feito por amor, presta atenção agora. Exercício físico, ou ele é feito por amor, ou ele é feito por necessidade. Se for por amor, uma hora você vai encaixar a sua disciplina, vai virar um hábito. E aquilo vai trazer resultado. Se for necessidade, o médico vai mandar. Ó, vou repetir de novo, vem cá. O médico vai mandar. Se o médico mandar, ferrou. Sabe por que ferrou? Porque às vezes chega uma senhorinha pra gente, né, com todo respeito, tá? Vamos pegar o exemplo da minha avó. Minha avó outro dia chegou pra mim, minha avó tem 70 anos. Ela falou, filho, o médico pediu pra eu começar a treinar musculação. Eu falei, mas por que, vó? A senhora tem que treinar musculação? Porque ele falou que eu tô com meu metabolismo baixo, lento.
Eu falei, nossa, avó, a senhora nunca treinou, né? Minha avó Tereza, um beijo pra senhora. Eu falei, nossa, avó, o médico mandou a senhora treinar? Mandou. Falou que meu metabolismo tá baixo. Daí eu falei, 70 anos, eu pensei, pô, minha avó tem mais liberdade, eu posso falar. Eu falei, vó, deixa eu falar uma coisa. Vamos se preocupar com a saúde. Ela falou, mas por quê, filho? Daí eu falei, porque assim... Daí ela me cortou e falou, tá, em quanto tempo eu vou começar a ganhar massa muscular? Isso aí, aí. Aí eu falei, vó, fica tranquilo, eu vou fazer uma periodização pra senhora e vamos que vamos. Como é que você vai discutir com uma pessoa de 70 anos? É isso que eu Vai falo. dar certo, gente, vó. quanto antes vocês começarem a se cuidarem, serve até pra vocês isso daí, tá? A mulher tem um decréscimo hormonal muito grande depois dos 35, 40 anos. Que é a fase que algumas têm uma eu vou demorar, pausa então, precoce e tal. Tá longe. Fala pra essas meninas aí que tá mais de idade. Aqui não, aqui só tem jovem. A mulher tem um decréscimo hormonal depois dos 35, 40 anos, que isso é fisiológico, acontece. Tem um decréscimo de progesterona e estrogênio. O quanto antes vocês começarem a treinar musculação, vocês precisam começar a treinar musculação. Por quê? Para segurar o metabolismo de vocês. Vai ser muito bem-vindo. André, não tem um hábito de treinar. Adquirem a disciplina de treinar para virar hábito. Por quê? Para vocês não sofrerem na menopausa. Tá? Porque o médico vai mandar você treinar. E aí, Vai, gente, eles vai vão mandar. mesmo. vai mandar. Já vai ficar lá. Então, ó, saúde, corpo Vai mesmo. e mente. Olha a junção. O corpo estando bem, disciplinado, saudavelmente, alimentação encaixada, a mente sã. Por quê? Porque você treinando, você vai ter uma liberação endócrina boa. Vai despertar adrenalina, noradrenalina. Treinou, liberou endorfina, hormônio da sensação prazerosa. O que acontece com aquela palavrinha final ali, ó? Vai prosperar. E desfrutar. E desfrutar. Exato, desfrutar o quê? A sua longevidade. Verdade, ó. Então, se quer atingir uma longevidade, comece a treinar. Porque treinando, seu corpo vai entrar numa homeostase, resumindo, tá? É o ponto de equilíbrio, vai estar tudo equilibrado dentro de você. Então, a sua mente, a sua cabeça, ela vai estar sempre equilibrada. Então, você vai ali, tá tomando conta para não chegar a mal de Alzheimer, demência, tá? Esquecimento, depressão. Sim. Tem gente que o fato de a pessoa começar a treinar já muda completamente o Você aspecto. falou que libera de esse depressão. tanto de hormônio aí, né? Não, mas só a endorfina. O endorfina é um hormônio que tem muita gente que não sabe que tem. Juro E pra é o você. prazer, né? Endorfina, que é o hormônio do prazer. Toda vez que você libera endorfina, a tua pele melhora. Então as pessoas não sabem que tem endorfina. As pessoas preferem liberar cortisol, que é um hormônio importantíssimo, mas no momento certo, na quantidade correta. Elas liberam tanto o cortisol com o estresse que elas acostumam de liberar cortisol e acabam esquecendo E o cortisol A deixa a endorfina. pessoa mais estressada. o hormônio do estresse. O hormônio do estresse. Eu atendo Tá. muitos clientes que são gordinhas. Ok. E quando eu tô tratando ela ali, ajudando elas, né, a se ver de dentro para fora, na maioria, Uhum. elas estão buscando afeto, carinho, segurança. E aí Exato. elas terceirizam na comida, elas terceirizam em relacionamentos Porque é onde abusivos. libera endorfina. No alimento? Principalmente no alimento. A sensação. e vícios. Compulsividade. E é momentâneo, porque ela tem aquele vício ali momentâneo. E depois ela, ai, nossa, as roupas não entram, ai, não sei Aí mais o que fica triste. fazer. Aí de novo, ai, tô mal, aí vai lá e come. E aí vira, né, o hábito, né, a rotina, né, o Exatamente. hábito, né, de ficar fazendo Chamamos as mesmas isso, coisas. chamamos isso de crença limitante. Crença limitante. Porque pode parar para pensar, né? Tem um estudo que 100% das pessoas, tá? Gravem isso também. Isso é um Anota. estudo científico. 100% das pessoas obesas, 95% das pessoas não tem problema algum. São fatores fenótipos, o ambiente. 5% de 100 é fator hereditário. Ou seja, o que vem do pai, uma doença, enfim. 5 de Sim. 100. Então a pessoa,
Ela hábito, vai né? passar comigo, eu vou clinicar para ela, ela fala assim, André, eu tenho metabolismo lento porque eu tenho hipotireoidismo. Se você tem hipotireoidismo e você está medicada, você não tem problema em relação a estar engordando. Está faltando exercício, está faltando planejamento alimentar, déficit calórico. Né? Então vamos começar a contar menos historinhas. Pessoal, historinha. Não. Ó, presta atenção agora. Historinha. Ó, o exército. Olha só. Historinha gera memória. Memória gera sentimento. Uau. E sentimento leva crença. Aí você passa por um momento lá no seu convívio quando você é pequenininho. O que as pessoas antigas ensinam a gente? Comer errado. Por mal? Não. Elas também foram vítimas. Um exemplo. Quando eu tinha 16 anos, que eu jogava futebol, eu era muito magro. Eu era só cabeça e bola do joelho. E aí eu tirava a camisa, eu tinha uns gominhos aqui e tal. Meu avô me via, meu avô era de roça. Sempre cresceu na roça. E ele me via e ele falava, Tereza, faz um leite com nata pro menino. Ele tá muito magro, tá parecendo todos os ossos da barriga. Eu vou discutir com meu avô? Não. A minha avó sempre cozinhou mal, sempre cozinhou com bastante gordura, de porco e tal. Então eles têm aquela cultura deles, né? E aí quando a criança tá chorando, o que a mãe faz antigamente? Fazia. O menino tá chorando, é que é fome. O menino tá resmungando e é fome. Menino, fome. Taca-lhe madeira. Então taca-lhe madeira. Daqui a pouco o menininho tá engordando. Sim. Ele tá desenvolvendo. E ó, uma coisa que também é estudo, tá? A criança, dependendo até acho que os 11, 12 anos, ela tem uma hiperplasia. O que seria uma hiperplasia? Uma duplicação de célula adiposa. As células duplicam. Na fase adulta, né, o que você vai ter? Você vai ter mais células adiposas de gordura ali hipertrofiando, ou seja, inflamando. Porque, eu faço uma lipo. Tá, você faz lipo do corpo todo? Não, lipo não serve para emagrecimento. Repito, se tiver algum médico que quiser brigar, já manda mensagem agora aí. Lipo não emagrece. Lipo é um capricho para tirar uma gordurinha localizada que não sai. Agora, você vai ali e fala, vou tirar a lipo aqui, vou fazer uma lipo aqui no meu abdômen. Mas aí não faz no tríceps, não faz aqui a parte do omoplata. Aí daqui a pouco a pessoa volta a engordar. Óbvio que aqui onde ela tirou não volta, mas daqui a pouco tá com o braço de merendeira e com uma cintura da Barbie. Aí se eu falo alguma coisa, eu tô no processo. O personal falou que eu tô parecendo o boneco da Michelin no posto de gasolina. Aí a gente é ruim, entendeu? Então assim, não querem virar o boneco de Michelin? Por favor, vamos fazer o negócio correto, vamos ter disciplina, vamos começar a treinar, vamos comer certinho, tá? E lipo, quando a gente chegar no peso ideal, a gente pensa em fazer lipo. Eu sou contra, eu acho que você consegue ficar com um corpo legal respeitando o seu biotipo. Agora, cada um é cada um, tá? Okay? Gostei que você fala pra adulto. Você tá falando pra adulto, não é pra criança, não. Toma atitude até. Gostei. Agora, só aproveitando que você falou em relação à alimentação, as mães que ficam socando uma madeira na criança. Até atendi uma cliente esses dias que eu falei pra ela que o estômago do bebê é do tamanho da mãozinha dele. Exato. E agora, se ela fica colocando uma madeira ali, dando pra comer toda hora que ele chora, o que ele quer? Ele quer um carinho, ele quer uma atenção, ele quer um colo. Mas a mãe não tem tempo mais disso. Ela fica no celular, deixa o filho lá e soca uma madeira, uma chupeta na mão. Talvez é aí que você já vai criando uma crença na pessoa. Exato. Que toda vez que ela está triste, ela vira um adulto. Comer. Ela vai virar um adulto, ela fala, eu vou comer. Por quê? Porque eu me sinto bem comendo. Eu tô triste. Eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha infância. Só as crenças limitantes. Aonde eu me encontro lá, nossa, eu lembro aquele doce que a minha mãe... As emoções. Eu passei por isso. Agora na pandemia engordei muito. E até conheci o André, né? André. Enfim, vai botar na linha. Mas aí eu comecei, e eu tava muito nesse processo de mente, né? De trabalhar a mente, Sim, cuidar. sim. Então chegou um ponto, há um pouco tempo atrás, que eu falei assim, cara, tem alguma coisa muito errada. Porque mentalmente eu tô me sentindo tão bem, eu tô tão leve, Exato. mas eu não tô conseguindo emagrecer.
por quê? E eu tinha muito problema com doce. Aí eu comecei um mapeamento, né? Sim. Todo. Eu descobri que eu tinha uma emoção paterna muito forte com meu pai. Que a gente roubava doce da minha mãe no Natal. Antes a gente fazia compra, ele fazia sempre antes do Natal, e a gente comia todos os doces escondido. E aquilo pra mim era uma aventura com ele. Quando eu descobri isso, veio como um... Falei, meu Deus. Aí eu comecei a ressignificar. Agora eu já tô há bastante tempo, assim, fugindo dos doces, tô bem orgulhosa. E o legal é a consciência, né? Ela tem consciência do porquê que ela comia tanto doce. Exato. E aí vem do emocional. Memória. Pronto. Uma Gera memória. Exatamente. Sentimento e aí, como gera crença. o pai e a mãe separaram, eu tinha 12 anos, ali eu comecei a ter compulsão por doce. É muito doido. Você pode reparar que esse exemplo que você deu agora é de grande parte o exemplo igual dela, que ela falou, olha, eu atendo várias pessoas nesse sentido. Então, olha o aspecto das pessoas que têm um problema hoje de não conseguir emagrecer, tem uma dificuldade de lidar com o doce, porque a pessoa fala, eu não consigo parar de comer doce. Doce é o quê? Carboidrato. Carboidrato. Ah, mas que tipo de carboidrato? Não importa o tipo de carboidrato, é um carboidrato. Então você não tem necessidade de comer o doce. Se eu adequar a sua alimentação com o carboidrato, talvez você volte a ficar aí equilibrada com a sua alimentação. Ah, mas eu preciso comer um docinho. Não, você não precisa comer um docinho. Você não precisa comer um docinho. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Ah, me dá uma vontade louca de comer doce depois das 18 horas. Você tem vontade de comer doce de manhã? Não. Tem vontade de comer doce na hora do almoço? Não. Tem vontade de comer doce que hora? Depois das 18 horas. Sabe por quê? Porque você não ajustou a sua quantidade de carboidrato ao longo do dia. Então está errado aí a parte de macronutriente. Aí quando chega pra gente isso daí é experiência. A pessoa fala, eu tenho vontade de comer um chocolate. Porque se você falar pra mim assim, André, é batata. Muitas mulheres falam isso. André, eu só tenho vontade de comer chocolate quando eu estou no período menstrual. Eu vou entender. Gera uma ansiedade, realmente, quando você está no período menstrual. E aí o chocolate, por incrível que pareça, tá? Não é... O André está falando isso. Segundo o André, segundo eu, nada. Segundo estudos. Quando a mulher come chocolate, tá? Que tem mais cacau, o cacau, ele é fitoterápico. Ele tem uma quantidade bioenergética nele, através do cacau, que é os flavonoides, que vão ajudar muito nessa questão da ansiedade. Então a gente libera chocolate para a mulher. Mas a gente libera a quantidade correta. Ó, você vai comer 30 gramas, 40 gramas, o cara vai definir de acordo com o seu gasto energético total. Uma barra, eu posso comer, né, daquela. Exato, aí já... Mas eu não sei, não tá muito... Ele liberou. Aí você pega uma barra, sabe aquela Milka? É Milka, né? Aí a gente faz assim, olha, André, eu vou definir sua alimentação ao longo de 24 horas. Uma barra de chocolate Milka. Tá, mas e o almoço? Não, é só barra, ao longo do dia. Você pode comer ao longo do dia. Passar o dia inteiro comendo chocolate. É, porque o gasto energético vai condizer com o seu gasto energético total. Então é isso, a gente tem que pensar em calorias, cuidado, tá? A gente tem uma quantidade para ingerir de carboidrato, proteína e gordura, que essa é a junção do macronutriente, fora os micros e as fibras. Tem gente que tem vontade de comer doce depois das 18 horas, que não come fibras. Você fala pro cara, que hora que você comeu uma fruta? Não como fruta. Que horas você tomou água? Não bebe água. Que hora que você comeu feijão? Não, o cara só quer comer coisa industrializada. Aí chega às 18 horas, o cara tem uma vontade louca de comer carboidrato, que é o doce, né? A glicose, sacarose pura. Ele tem vontade de comer doce. É aquilo que vai trazer prazer para ele, né? Porque aquela coisa doce, ele tem vontade de... E outra, tem gente que tem paladar infantil. O cara tem a necessidade do doce. Então é uma coisa mais ligada à parte sentimental mesmo, tá? Comendo as emoções. O cara lembra da infância dele, fala, esse doce aqui de amendoim, aquele gibizinho do bar. Nossa, aquele gibizinho do bar, eu lembro do bar do Norato, lá onde eu morava em Itu. Isso é muito gostoso, sabe? Isso aqui, aquela paçoquita, como 17 paçoquita, eu lembro que... Meu Deus, meu sonho. Se o cara vai comer uma, o cara pega uma paçoquita, ele come uma paçoquita só pra, né, o cara se saciar, cara, pode comer que não vai fazer mal algum, eu te garanto. Se você pegar a capacidade energética dela, é pouca. E se você treina, melhor ainda. Acabou o treino. Você acabou de fazer um treino intenso. Eu coloco isso até pós-treino. Você sabe disso. O cara acabou de fazer um treino intenso. Eu faço isso, tá, gente? Eu faço isso. Por isso que eu falo, ó,
Eu faço isso não é porque eu faço, que você vai fazer, tá? Agora, se você passar comigo, aí eu vou estudar o seu caso e vou te liberar alguma coisa, pode ter certeza. Por exemplo, eu acabo o treino muito intenso. Eu saio muito fadigado. Eu treino faz 20 anos já. Então, meu treino é muito pesado. Eu utilizo muito glicogênio muscular. Então, o que é o glicogênio muscular? É o carboidrato que está armazenado na sua musculatura. Então, eu acabei de fazer o treino, o que eu preciso fazer? Repor. Às vezes eu saio, eu tô até com dor de cabeça, tanta força que eu fiz, né? Qual que é a fonte imediata de energia para o corpo? Carboidrato. Aí o cara fala, vou comer um tipo de carboidrato que vai elevar o meu pico insulínico rapidamente. Qual que é? Doce, açúcar puro. Vou comer a paçoca agora. Vou comer o meu chocolatinho agora. Tá liberado. Por quê? Porque eu sei que vai direto para o seu músculo virar glicogênio muscular e não gordura. Uau. Agora, se você tiver com a sua quantidade de carboidrato no músculo zerada, podemos dizer assim, tá, Andrezão? Passei com o meu carro no posto de gasolina, abasteci ele e foi até o final da bomba. Beleza. Vou parar no outro posto para abastecer. Vai conseguir? Vai transbordar, não vai? Só que o nosso corpo, todo mundo fala, igual o carro. Não é bem assim. Por quê? Porque se você, no nosso corpo, tem um armazenamento, o carro não tem. Você vai lá na gasolina, você encheu, você foi num outro posto, se você for encher, vai derramar. Concorda? O corpo não. O corpo você vai comendo, ele não vai jogar para fora. Vai ficar acumulando. Vai acumular em forma de gordura o carboidrato. Correto? Esse é o problema onde você começa a ganhar peso. Então, por isso que é muito interessante essa parte nutricional relacionada ao esporto, né, à nutrição esportiva, porque se eu estou usando o corpo sabendo qual tipo de energia que eu estou utilizando naquele momento, eu tenho que saber o momento exato de comer qualquer macronutriente que não vai me fazer mal. É aí que você pega alguns exemplos. Vamos lá. Eu vou fazer um direcionamento alimentar para ti. E aí eu te faço um mapeamento, um histórico alimentar, e aí eu sei onde você está errando. Você fala, Andrezão, estou comendo 4 vezes por dia. E aí eu faço o seu cálculo nutricional e falo, você está comendo pouco. Aí você fala, não, mas eu preciso emagrecer. Aí eu falo, eu vou aumentar a sua comida e você vai emagrecer. Aí você fala, impossível. Porque eu já como pouco e estou engordando. Você está mentindo, Andrezão? Aí eu falo, vamos lá. Aí a gente tem que provar. Aí você faz o direcionamento pro cara, aí você melhora a densidade calórica dele, você mexe na composição do carboidrato, coloca o carboidrato mais complexo, aonde a velocidade do carboidrato não é tão rápida, porque uma vez que a quantidade de carboidrato bater no seu sangue, você tem a liberação de insulina. Então eu tenho que jogar um pouco mais de carboidrato com índice, uma velocidade, uma carga glicêmica mais lenta. Isso é densidade calórica, resumido, porque é complexo. Por exemplo, assim. Legumes, verduras, tá? Algumas frutas, melancia, morango, melão. Todo mundo, mas fruta tem frutose, eu não como fruta, tá? Para de seguir essa nutricionista que fica aí falando que fruta engorda, pelo amor de Deus, tá? O chocolate não engorda, é a fruta que engorda. A não ser que você coma um caminhão aí de fruta, pelo amor de Deus, entendeu? Mas aí você mapeia, faz o estudo, a pessoa começa a comer, dá uma semana ela te liga. Você tá maluco, cara? Eu não consigo comer tudo que você colocou aqui. Ah, mas você não tinha fome? Mas eu não consigo comer tudo. Posso reduzir um pouco? Aí a pessoa começa a emagrecer, ela fala, cara, eu tô emagrecendo e comendo bastante. Isso é legal de ouvir. Por quê? Porque o cara tá fazendo errado. Ele não tava fazendo sem consciência o que ele tava fazendo. Porque pro cara, o que a gente é? Lá na Europa, eles não têm o café da manhã. Eles não têm. Quem criou o café da manhã? Brasileiro. Brasileiro, ele acha que ele tem que comer no almoço, ele brinca de esconde-esconde, né? Com o prato. Se você não vê, eu sou amigo, cara. No almoço e na janta. É um dos maiores erros, cara. Você pega a alimentação do pessoal, às vezes o cara come até bem. E tem outra questão, né, que falam pra gente, pelo menos eu escutei isso, né? Tipo, pode falar. Não deixa a comida no prato, porque tem gente morrendo lá, não sei o quê. Aí você coloca ali, daqui a pouco você não tá mais... Teu estômago já falou, para. Aí eu tenho outro contexto que eu passei uma experiência muito legal também, no Exército. Que, nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar abertamente, porque já tem alguns anos aí, desde 2000. Eu lembro que a gente foi arranchar
no quartel, a cozinha chama rancho. Então, a gente só pode comer com autorização do tenente. E aí a gente vai tudo em sequência, né, com os garfos na mão, nós vamos até o rancho para comer. E aí lá tem as baias, né, uma mesona gigante, né, e aí a gente senta para comer. Então, quando você passa, pessoal, esse negócio que vocês falam com o filho de vocês, que o exército não dá comida, é tudo mentira. Lá se come super bem, é tudo definido através do nutricionista. E aí eu lembro que foi a maior lição que eu tive na minha vida, porque eu lembro que quando você passa, você pode falar a quantidade que você quer. O cara fala, uma concha de arroz, mais uma, põe pro guerreiro aí. Os caras nunca negam comida no quartel. E aí você pega, vai lá e tal. E aquela bandeja de alumínio, sabe? Né? De empresa, então você vai comer. E aí eu lembro que nós estávamos terminando o almoço, todo mundo levantando, né? A gente levanta para lavar tudo, né? Lá. E aí tem um cara que também parou no meio do caminho de comer. Cansou de comer e falou, não quero mais. Eu lembro até hoje. Foi onde eu aprendi. Você acabou de falar agora, tem que comer tudo, porque não, né? Tem gente passando fome. E aí o sargento deu uma lição no cara que entrou com o que você acabou de falar agora. Ele chegou pro cara e falou assim, acabou, guerreiro? O cara falou, acabou, não aguento mais, sargento. Tá bom. Então eu vou ficar do seu lado, enquanto você não terminar, você não vai levantar da mesa. E aí nós, né, quando era com a gente, né? Então, mas tudo no quartel é assim, nunca ria, porque amanhã pode ser você. Essa é a maior lição que eu tive lá. Aí levantamos, aí o sargento, espera todo mundo ali no trabalho, deixa que o guerreiro acabar. E o cara comendo, mesmo empurrando pra dentro. E água empurrando pra dentro, e o sargento de boa, não xingo nada. Ficou sentadinho ali, esperou ele acabar a comida. E aí, na hora que ele acabou, guerreiro? Acabou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que existe um monte de gente passando fome, correto? E eu acho errado o que você fez, eu acho um pecado você comer do jeito que você comeu, do jeito que eu fiz você fazer você comer. Mas talvez na casa onde você mora, não sei qual a educação que você teve, eu não sei o que seus pais te ensinaram, mas deixa eu te falar. A questão não é você comer contra a vontade porque existem pessoas passando fome. Mas aprenda uma coisa, não se põe no prato aquilo que não se come. Então você tem que já definir a quantidade que você vai comer. Então aquilo ali para mim já serviu como uma lição. Que é onde quando eu vou empregar o planejamento alimentar nas pessoas, eu lembro disso. Eu vou colocar a quantidade correta para o cara. Eu falo, você vai comer 60 gramas de arroz. Mas eu tenho que usar a balancinha, é muito chato pegar a balança para colocar aqui para pesar. Usa a primeira semana, você vai se acostumar. Você vai aprender o que é uma colher de sopa, uma colher de chá. É uma semana, cara. Disciplina. Compra a balancinha, custa R$20. Põe a balancinha na mesa. Durante uma semana você vai catar o seu arrozinho, põe a colher, põe o feijão. O Andrezão colocou quanto? 40 gramas? Então você vai saber a quantidade que você tem que comer. No dia que você precisar ir no restaurante, você vai colocar a quantidade ideal para você comer. Sem aquela coisa de colocar, não conseguiu comer, jogar fora. Aí realmente eu acho que é desperdício, com milhões de pessoas passando fome. Então não se põe no prato aquilo que não se come. Você faz curso, dá curso, mentoria? Eu trabalho atualmente, né, aqui na região de Alphaville. Eu sou personal trainer e nutricionista individualizado. Minha agenda tá bem legal, assim, bem bacana. E tô lançando um produto agora, né, porque eu não consigo mais atender fisicamente. Eu tenho um produto que eu vou lançar esse ano, que é o 12 em 2, 1 ano de resultado em apenas 2 meses. Por isso que o nome vem de 12 em 2. Então eu vou oferecer exercício físico tanto para quem quer treinar em academia e para quem quer treinar em casa, porque tem muita gente que não gosta de academia, prefere fazer em casa. Então eu vou fazer podemos dizer assim, mesclar, tanto para quem quer treinar em casa, tanto para quem quer treinar na academia, mais alimentação. Então vai ficar definido lá qual que é a sua objetividade. Emagrecer? Vai ter lá um planejamento alimentar só para emagrecimento. Qual que é o seu objetivo? Hipertrofia? Ficar forte? Vai ser direcionado mais alimentação para quem quer ficar forte. Então vai ser um produto bem legal, vou dar várias dicas, né? Não só colocando lá uma dieta, colocando só os exercícios físicos, vai ter todo o contexto, vai ter vários exercícios, eu explicando cada exercício, o cara vai estar ali com o personal praticamente online com ele, vai ser um produto bem legal aí, em breve vai estar aí
pessoal nas esteirinhas rolando aí, mas é a única forma que eu consigo atender hoje, assim, não consigo fisicamente mais atender. E aí muita gente me cobrando, ora, Andrezão, pô, eu quero, não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares também. Eu falei, cara, eu preciso fazer com que chegue para mais pessoas. Então acho que o online veio para ajudar nesse sentido. E é muito tempo, André, porque, por exemplo, tipo, a gente não tem tempo, aí tem que ficar 1 hora na academia, aí como que é? Exercício é muito tempo? Não. Você pode... Costumo dizer que tudo vai de acordo com o seu horário, né? Sim. Tem gente que tem 30 minutos. Vai ter aula lá específica para você fazer em 30 minutos. Um exemplo legal de exercício, vamos lá. O cara que não tem tempo de fazer exercício físico, o cara poderia fazer hoje o HIIT, por exemplo. O que é o HIIT? Exercício intenso intervalado. O que seria isso? André, me explica. O HIIT eu não posso passar de 30 minutos de treino. Isso realmente é para quem quer metabolizar gordura, o objetivo maior é queimar gordura. É para emagrecer, então. E principal de tudo, você pode fazer o HIIT ou com peso ou sem peso. Trabalhando só com peso corporal, funcional, utilizando o peso do próprio corpo. Então, vai ter lá alguns exercícios, eu falando o que é o HIIT, explicando o que é o HIIT, tudo bonitinho, e dando exemplos de como fazer o HIIT, ou na academia, ou na sua casa. Vai durar aí em torno, vai ter treino lá de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, acabou. 20 minutos que você tem, você vai treinar em 20 minutos. Top, eu então, gostei. Então o HIIT ajuda bastante nesse sentido. Não dá nem pra dar desculpa, vou viajar e não vou treinar. E outra, o pessoal tem aquela coisa assim, eu vou viajar, eu vou para um hotel, não tem academia, o que eu faço? Eu costumo dizer que compre o meu produto, que eu estou lá explicando, através dos mini bands, dos bands, que é o super band, né? Que a gente pode colocar tração, peso com elástico. O elástico, ele ajuda você aí a estar fazendo, por exemplo, um exercício como agachamento, como supino. E aí eu estou mostrando na sequência como que funciona a angulatura de cada exercício, através de faixa elástica, onde eu consigo tracionar peso. Que o objetivo do cara é fazer musculação, igual eu falei para vocês que vocês têm que fazer musculação, vai estar lá. Então até põe a na mala, musculação... dobra ela, põe na mala. Ah, eu tenho 20 minutos? Tenho 20 minutos? Usa o mini band, usa o band. Vai estar lá, tudo explicadinho para você fazer. É só chegar, tirar da mala, não deixa muito fundo, porque pode acontecer de muito fundo e você não achar, põe logo ali. Da historinha, põe em cima, conselho que eu dou, coloca no estojo de maquiagem, que não tem erro. Vai pegar o batom e falar, mini band tá aqui. Esse mini band não vai pro fundo, hein? Então tem que fazer o que precisa ser feito. Ai, né? muito bom. E como que você acha nas redes sociais? Bom, o meu Instagram hoje vocês me encontram lá como André Dintoff, tá? Para quem tá aí nos ouvindo, é só colocar André Dintoff, tudo junto, o F mudo. Facebook também, André Dintoff, novamente, F mudo, não coloca 2 F. Tem muita gente que não me encontra, que acaba colocando 2 Fs, um F só. E hoje, quem puder, hoje não, que tá sendo gravado, né? Isso aqui, corta depois. Gente, o André dá muita dica e o Instagram dele tá lindo, cheio de gente bonita, né? Até por isso que a gente quer treinar. Ele fala assim, não tenho agenda. Aí fala, ai meu Deus. Aí fala, mas eu vou te ajudar. Vai ter, né, produto online. E realmente vale muito a pena entrar no Instagram do André, porque tem muita coisa legal lá, muita dica. Todo dia tem conteúdo. Né? Eu dou vários gatilhos mentais lá, para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofiar. Então é bem legal, assim. Dúvidas, eu abro lá. Dúvidas pro pessoal, o pessoal tira bastante dúvida de suplemento, principalmente, que suplemento tomar, para que serve esse tipo de suplemento, o que é melhor fazer, água com limão e gratidão, o que é. Tem bastante dica legal. Olha, nossa, era pra ter assim, um dia inteiro com você pra gente tem poder... muito conteúdo. Nossa, eu tenho... Você lembra que você me perguntou assim, pergunta? Eu tenho um monte aqui, mas agora então a gente vai ter que montar um outro dia, a gente vai ter que fazer live. Você falou que tá fazendo live, né? Isso. Tem as caixinhas também, vou mandar pergunta lá, porque eu te pergunto e você responde. É isso. Porque eu fiquei com um monte de dúvida em relação aos jovens, né? O metabolismo dos jovens, já perguntando aqui, é mais acelerado, né? Acelerado. Então, é mais rápido. O jovem é uma bomba de hormônio, né? Então é maravilhoso, né? A gente costuma dizer que Adoro. é uma delícia, porque você pode comer praticamente de tudo. Então tudo vai ser metabolizado no jovem.
O jovem ele precisa comer certinho. E quanto mais certinho, quanto mais rápido ele ajustar a alimentação, mais bonito, né? Além da saúde, mas mais bonito o corpo vai ficar. A gente demora para entender isso. Quando a gente começa a entender da importância de começar a se cuidar muito cedo como jovem, porque o corpo está naquele processo hormonal tremendo, é quando a gente começa a amadurecer a mente. Né? E leva pra vida, né? Porque você começou novo também. Leva pra vida. Todo mundo que começa a fazer esporte novo, por isso que o esporte ele é magnífico. Todo mundo, e aconselho até alguns governantes darem uma importância maior para o esporte. Quer ver um exemplo? Se a gente pegar a China, eles têm uma hora do dia que é igual ao exército. Tá? Eu não estou criticando jamais aqui a política da China. Eu estou dizendo que eu acho muito interessante e é um tema para ser muito bem abordado, não só essa questão física, porque educação física tem tudo a ver com a cabeça. Quando você cuida do corpo, já está interligando, é um somatório. Lá eles têm uma matéria que eles têm que fazer educação física durante 1 hora, desde o princípio básico. Nossa. Então o cara passa pela escola todos os dias fazendo exercício físico, diariamente, com luta, com alongamento. Cara, é incrível, assim, todo mundo tem aula de Kung Fu. É impressionante, assim, o que é feito lá politicamente nas escolas da China. Por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo meu, tá? A minha parte de educação física, eu chegava na educação física, o professor dava bola e ia tomar café. A minha também. Dava uma briga danada com as meninas porque a gente queria fazer campo na quadra, as meninas vôlei, que era um pau lascado, aí tem que inspetor separar a briga. Então a gente começou a ter uma ideia muito errada em educação física. Tinha menina que não queria mais fazer esporte porque a gente ficava brigando e aí eu comecei a ver que o tão importante é a gente ter um direcionamento, disciplina realmente. Se em outros países, que hoje são potências olímpicas, a gente começa a detalhar o jovem como uma potência na infância. Eu vou trabalhar a cabeça do jovem. E quando eu falei aqui, quando eu quase virei jogador, e hoje eu trabalho com algumas pessoas, alguns gestores de futebol, que são caras que passam para mim o que eles passam com os atletas profissionais. Um caso mais específico, eu trabalho com o Nick Arcuri, que é empresário do Rodrigo, jogador do Real Madrid, que foi para a Copa agora. Sim. E ele me passou uma coisa muito interessante sobre os atletas. Ele falou, André, a parte mais ruim de trabalhar com atleta é a cabeça. Não é a parte técnica. Aí eu falei, mas por que, Nick? Quando o cara vira atleta, ele falou, o cara vai estar preparado para ele ser um atleta profissional com 21 anos. Aí eu falo, bom, pega um jogador de futebol com 21 anos, que ganha 5 milhões de euros por ano. O cara não tem cabeça nem para gastar o dinheiro. Aí o cara começa a ganhar dinheiro cedo, em 2 anos esse cara ele está multimilionário, daqui a pouco ele se perde com dinheiro em relação ao quê? Com crenças, com pilares. Falou tudo, princípios. Carro, mulher, bagunça, droga, álcool. Ronaldinho Gaúcho parou de jogar bola com 28 anos. Era um gênio. Ronaldo Fenômeno tem 2 títulos mundiais melhor do mundo. Poderia ter 10. Messi vai pra, sei lá, pra 9ª agora, 8ª, 9ª. Olha a cabeça do Messi, já mudou. Cristiano Ronaldo. Pra mim é um brilhante fenômeno. Também. Cristiano Ronaldo tá aí ainda jogando futebol alto nível. Então, e outra mentalidade, a gente pode observar ele, né, com os outros jogadores. Ele tem uma mentalidade muito diferente. Sabe o que eu acho? Vou dar uma dica aqui agora. Como eu tô nessa área, trabalhando há muito tempo, uma coisa que seria legal de trabalhar, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, saúde, corpo e mente, né? Seria interessante nas escolas alguém fazer um trabalho de inteligência emocional com as crianças. Porque muita criança quer, mas nós temos muitos problemas familiares. Que às vezes a gente vê uma potência na criança, mas a gente não sabe se essa criança está comendo. A gente não sabe como é que está o casamento dos pais. Se é um casamento com agressão. Se é um casamento, sabe, com, enfim, droga, prostituição. Então o cara vem pra gente cheio de vício. E aí a gente faz um trabalho de psicologia com o atleta. Então é muito ruim você pegar o atleta tecnicamente muito bom. Eu já vi vários atletas bons, fenômenos, não darem nada. Por quê? Porque o cara tem aquela coisa familiar.
Mentalidade. Nós temos vários exemplos aí de alto nível, não vou citar nomes para não correr nenhum tipo de problema, mas a gente tem vários exemplos. Os atletas que conseguem, que são fora da curva, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O que eu acho legal? Nós perdemos a Copa do Mundo agora, né? Aí vocês me perguntam, não, o time da Croácia foi melhor. Não foi melhor. Não foi. Nós perdemos para nós mesmos. O jogador, antes de começar a Copa, tá lá com 6 estrelas, nós temos 5, nós somos pentacampeões. Não é legal a gente menosprezar ninguém. Então, um atleta colocar 6 estrelas, falta humildade. Entrar para uma Copa do Mundo com cabelo prateado, todo mundo. Não é legal. Depois que você ganhar a Copa do Mundo, você faz o que você quiser. Pinta o cabelo, compra uma Ferrari, faz o que você quiser, cara. Faz um ano sabático, para de jogar bola e volta. Ganha a Copa do Mundo. Conquista primeiro, cara. Não, o que o jogador de futebol faz? Ele chega lá, ele acha que ele já tem tudo. Ele fala, eu sou um cara bem sucedido. Então eu tô aqui na Copa do Mundo, eu quero ser visto. Então o cara já entra totalmente desfocado. Aonde está o erro? Falta de mente, mentoria. Ele precisa estar ali sempre focado. E se eu vou para uma Copa do Mundo, se eu fosse jogador, cara, eu estava trancado no meu quarto lendo. Eu estava no meu quarto estudando adversário. Eu estava no meu quarto estudando com o Tite. Professor, o que a gente faz? Olha, tem um problema aqui, tem uma falha, vamos melhorar aqui. Eu estava no meu quarto tomando conta da minha alimentação. Eu estava no meu quarto hidratando, conversando com o personal, fazendo direcionamento com a fisioterapeuta. Tô sentindo uma dorzinha no dedo. Tem como colocar o ligamento no lugarzinho, dar uma massagem? Não. No meio da Copa do Mundo, o cara tá lá, comendo carne com ouro. Eu sei que você tem dinheiro para comprar carne com ouro, mas não é o momento. Vai em outro momento. Sim. Eu sei que você quer jogar uma salsinha por cima da carne, mas não é o momento. Tudo na vida Tem é um momento. É que uma Copa é um negócio pra você estar muito focado, né? Realmente, você tem que estar. Exatamente. Não tem plano B Copa do Mundo. É A. Senão vem... Não tem. Você espera 4 anos para estar naquele momento. A sua cabeça está sendo trabalhada para estar ali e conquistar. André, eu gostei muito, muito das suas palavras, do seu ensinamento. E o Pode Constelar, né? O nosso intuito é esse, é de trazer pessoas como você para falar, para dar dica, para falar com adultos, que esse é com criança, porque nosso trabalho é esse, né? A constelação é assim, a gente traz, aqui vem sempre uma criança, porque é o que você falou, as famílias são doentes, estão todas doentes, sabe? E aí vem o quê? Filhos doentes, aí adolescentes doentes, e se ele não perceber que ele tem que cuidar aqui, ó, da saúde do corpo e da mente, ele vai se tornar um pai doente, aí vem um círculo de novo. E a constelação, ela mostra isso. Por isso que a gente, quando a Patrícia falou assim, vamos trazer aqui um fera, porque se eu olhar, depois o pessoal, gente, entra lá no YouTube e veja as pessoas... No Instagram, as pessoas que estão passando no Pode Constelar, gente. Olha, tem muita gente dando parabéns, você viu lá? É, minha amiga. Gente passando lá, dando parabéns. Obrigado, viu, gente? Gratidão, segue a gente. Quero te agradecer. Muito já. obrigado. Eu agradeço vocês aí pelo convite e sempre que vocês me convidarem, estaria aqui presente. É isso aí. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, meninas. Você tem muito para acrescentar, você tem que falar muito mesmo, André. Eu amo as lives do André. E ele ensina lá sempre. Me segue lá, é até interessante também vocês mandarem pra mim lá. Andrezão, fala sobre esse tema aqui, ó, legal. Eu acho bacana, sim. Tá? Vou mandar, quero ver. Foi muito legal, André, mesmo. E essa questão mesmo de mente tá ok, né? Que você até citou. Legal. Às vezes tem um atleta que tá bom, tá pronto, mas precisa cuidar daqui do emocional. Exato, também, né? exato. São 2 áreas que nos levam para esperar, né? Tem que estar tudo ali. Mas aprendi bastante, tomei alguns tapinhas Então, mas é isso que eu gosto do André. Ele não vem assim, ai, sabe? Né? Não, é isso aqui, tá? Você quer? Mas você quer. É adulto, É difícil, você tem que decidir. Quer resultado? Tá aqui o resultado. Mas gratidão mesmo. Vamos brindar esse momento, gente. Ó, eu Porque sei sem nada nada, aqui, ó. Mas pelo menos... Tá tudo bem. Já tomou tudo? Saúde. Valeu, Saúde, gente. 2023. Amém. Verdade, feliz 23.